Pessoal, o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou que o Flávio Dino entregue para a CPMI as imagens do dia 8 de janeiro, referentes ao Ministério da Justiça. O grande ponto aqui que chama atenção é: essas imagens estarão dentro da sua integralidade, ou seja, todas as imagens vão ser entregues, todos os minutos e horários, que são no mínimo 24 horas ou de filmagens. Todas serão entregues de todas as câmeras? É a primeira dúvida. A segunda dúvida: haverá algum corte, retirada de trecho, edição de imagens? Isso vai acontecer? Pois é. É pensando nisso que o Coronel Meira, oficial que é deputado federal, solicitou à CPMI que seja feita uma perícia nas imagens requeridas ao ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele escreveu o seguinte: a CPMI deu prazo de 48 horas para que Flávio Dino entregue as imagens das câmeras do Ministério da Justiça referentes aos atos do dia 8. Para preservar a integridade do material e garantir que não seja feito qualquer tipo de adulteração que possa comprometer as investigações, solicitei a perícia do material. E a perícia desse material, sem sombra de dúvidas, ela é necessária. Afinal, ficou muito tempo em poder do ministro da Justiça, Flávio Dino, e a oposição ela tem um papel de fiscalizar. E a demora na entrega das imagens, o sigilo colocado sobre as imagens, a falta de informação, como por exemplo, não ter informado que o ministro do GSI, que é o Gonçalves Dias, estava lá dentro dos prédios dos três poderes, isso levanta dúvidas em relação à oposição. E é mais do que plausível esse pedido aí do Coronel Meira oficial para apurar. Então uma perícia é necessária, perícia se faz de forma coerente e vamos ver. Imagina se realmente houver qualquer mudança nesse sentido aí, ou seja, qualquer alteração do material, quem responderá por isso? É muito grave e a gente vai estar acompanhando. Pessoal, agora uma outra matéria que caiu como uma verdadeira bomba e foi divulgada ontem, aconteceu ontem, uma notícia efetivamente triste, né? Mas que guarda coincidências com o nosso Brasil, né? As famosas queimas de arquivo. Dá uma olhada no que aconteceu. Você lembra do caso Marielle? Teve avanços agora, houve indicações aí através de uma delação premiada de quem poderia ser o verdadeiro assassino da Marielle Franco, um caso que chocou aí a população brasileira, mas que foi amplamente explorado pela esquerda. Todas as investigações levam a entender que foi para atingir o Freixo, que era muito amigo da Marielle. Mas olha só, olha que matéria bomba essa publicada no R7, tá? Então, eu sempre cito a fonte para vocês, a fonte dessa matéria é o R7. Testemunha no caso Marielle. Ex-vereador Zico Bacana é morto a tiros no Rio de Janeiro. O ex-vereador Jair Barbosa Tavares, mais conhecido como Zico Bacana, foi morto em um ataque a tiros em frente a uma padaria em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira. De acordo com as primeiras informações, ele foi atingido por um tiro na cabeça e levado ao hospital Albert Schweitzer em estado grave. Em 2020, Zico já havia sido alvo de um outro ataque durante uma campanha eleitoral. Ele foi PM e chegou a ser citado no relatório final da CPI das milícias da ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, prestou depoimento como testemunha na investigação da morte da ex-vereadora Marielle Franco. E aí, é lógico que tem muita gente, inclusive nas redes sociais, levantando a possibilidade aqui de queima de arquivo. A quem interessava calá-lo, tem alguma ligação em relação a Marielle Franco, agora essas novas descobertas, ele sabia alguma coisa, tinha alguma coisa que ele poderia revelar sobre o caso que deveria ficar calada, que deveria ficar oculta, tudo isso é o reflexo do Brasil e no Rio de Janeiro principalmente, pessoal. Lugar lindo, maravilhoso, mas isso não é novidade para ninguém. Eu mando até um abraço para o Felipe Brito, aí, um parceiro gigante aí do nosso trabalho nas redes sociais. O Felipe é um cara incrível, mora em Niterói, aí no Rio,
E ele mesmo fala o quanto que sabe, é perigosa a atividade política aí no Rio de Janeiro devido ao tamanho da corrupção, queima de arquivo, isso é comum de acontecer. Então, e é uma terra tão linda, um povo tão maravilhoso, mas infelizmente fadado aí a ter que enfrentar esse tipo de situação na política. Vamos lá, outra matéria que eu preciso discutir com vocês é ainda sobre o governador Zema. Estão descascando, Zema. A mídia, então, aquela boa mídia, aquela mídia imparcial, né? Imparcial para a esquerda, mas totalmente contrária à direita, né? Então, aquela mídia imparcial fica atacando Zema o tempo todo. Mas eu reitero o primeiro editorial que eu fiz falando sobre esse assunto. E aqui confirma-se através dessa matéria da Gazeta do Povo. Zema aponta um desequilíbrio do Pacto Federativo e inaugura estratégia que pode orientar a oposição em 2026. Eu disse e reitero, surge uma liderança para 2026, uma vez que Tarcísio de Freitas já falou que não tem interesse de ser o candidato da direita. O discurso do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é do Novo, em favor da articulação dos 7 estados do consórcio Sul-Sudeste, chamado de Consud, para defender os interesses das suas regiões no âmbito da federação, a começar pela reforma tributária, desencadeou diversas e intensas reações de políticos nos últimos fins de semana. Para analistas, porém, o governador mineiro iniciou uma estratégia ousada para mobilizar a oposição na eleição presidencial de 2026. Eu não tenho dúvidas disso, eu já falei para vocês, quem me acompanha nos editoriais aqui, viu que eu já tinha dito isso. É Zema surgindo como uma nova liderança e ele pagou para ver. Ele vai enfrentar o sistema e falou, olha, o sistema pode querer minha inelegibilidade. Eu não preciso mesmo da política, estou aqui para fazer o que é certo. Estou aqui porque eu acredito na política. Se me tirarem do jogo, tirou. Fazer o quê? Paciência. Mas se não, eu vou entrar e vou mudar as regras desse país. É isso que eu percebo em relação a Zema. Só que Zema, ele vai ter um longo caminho pela frente ainda, mas sim pode ser uma voz aí diferenciada e pode ser o nome da direita. E Zema vai trazer muita gente, tá? Zema, com toda certeza, tem potencial para trazer muita gente para dentro da direita e tem potencial para vencer essas eleições, não tenha dúvidas disso. Vamos lá, bora seguir mais uma matéria aqui. Eu tento sempre guardar a minha coerência. Olha só, vocês devem saber que o Diário do Centro do Mundo é um site de esquerda, tá? Bem à esquerda mesmo. E aqui o Eduardo Moreira, eu gosto de assistir algumas coisas do Eduardo Moreira, algumas eu concordo, outras não. Ele fez uma publicação aqui, ó. O site, o Diário do Centro do Mundo, foi hackeado. E o Eduardo Moreira falou toda a solidariedade aos colegas do Diário do Centro do Mundo que estão atacando é porque o Diário do Centro do Mundo está falando, está acertando o alvo. Eu tento ser sempre coerente. Eu sei que a maioria do meu público aqui é de direita, até porque eu sou um cara de direita. Mas, por que de direita? Porque eu defendo as ideias liberais, eu defendo menos Estado, mais mercado. Esse é o meu ponto de vista, tanto como advogado, quanto filósofo, quanto a minha atuação na área econômica. Mas eu sou a favor da democracia, sempre. E não sou a favor de calar nenhum dos lados. Eu repudio tudo isso que a esquerda está fazendo em relação à direita. Perseguição, ataques, silenciando jornalistas, silenciando jornais, silenciando influenciadores. Isso é repugnante, é uma verdadeira censura e eu repudio tudo isso. Mas se eu repudio da direita, eu também repudio da esquerda, mesmo quando é algo criminoso, porque hackear é algo criminoso. Se tivermos que, e eu quero que realmente o Diário do Centro do Mundo seja calado no campo das ideias, na discussão, ou seja, que os meus argumentos façam com que você se cale e aceite os meus argumentos, porque os meus argumentos são bons. E não porque eu vou hackear, e não porque eu vou destruir. Então, eu presto a minha solidariedade ao Diário do Centro do Mundo, embora eu não conheça ninguém de lá, mas para manter a coerência, hackear é algo criminoso. Então,
concordo com o Eduardo Moreira em relação à solidariedade, e eu acho que você consegue mudar a ideia da pessoa no campo do debate, não no campo da criminalidade ou das violações autoritárias sem observar o devido processo legal, como acontece hoje no Brasil. E a direita está sendo o alvo e a esquerda está aplaudindo. Mais cedo ou mais tarde o jogo vira. E aí eu vou estar defendendo o lado que estiver sofrendo. Por quê? Porque eu não concordo com censura, eu não concordo com retirar o devido processo legal, eu sou a favor da democracia. Então, presto aí minha solidariedade ao Diário do Centro do Mundo. Agora, já que a gente está falando de autoritarismo, já que a gente está falando da forma que a esquerda atua, né, e repudio a maioria das falas do Diário do Centro do Mundo, mas torço para que eles possam continuar tendo a voz, para que a gente possa repudiar, porque é assim que o debate e as ideias funcionam. Por que eu entro agora nessa outra matéria? O Darcy Bacarense, ele publicou aqui um editorial do Estadão que esfrega a verdade na cara dos esquerdistas que eles não querem ver. Governo Lula fez a sua escolha, está contra a polícia e do lado do crime. O assassinato do soldado Patrick Bastos Reis expõe obsessão suicida da esquerda em atacar ações da força policial. Não tenham dúvidas que entre defender a polícia ou o bandido, a esquerda vai defender o bandido e vai falar que isso é direito humano. A esquerda odeia a polícia e principalmente odeia a direita. Você viu os ataques que aconteceram contra o Tarcísio de Freitas em relação à polícia do estado de São Paulo, que está fazendo um trabalho de realmente perseguir criminosos. Ontem, o Coronel Derrite soltou uma publicação que mais de 180 criminosos foram presos. 180 traficantes. Ou seja, estão realmente combatendo o crime. É por isso que incomoda tanto. E aí eu citei que lá na Bahia estava acontecendo muitas mortes também. Os policiais estavam matando muito criminosos e que não se falava sobre isso. Até que, pois é, matéria do Globo, G1. Após ações da PM, que já chegam a 30 mortes na Bahia em 8 dias, e críticas de ministro e governador da Bahia, fala em apuração de eventual excesso. O Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, que defende a esquerda, não defende os direitos humanos. É uma hipocrisia falar que ele defende os direitos humanos. Ele defende os direitos da esquerda. Ele, dentro da sua atuação, estava atacando o Tarcísio de Freitas, ficou em silêncio sobre a morte do policial, atacou o Tarcísio de Freitas e, no caso da Bahia, todo mundo em silêncio. A hora que começou a suar a hipocrisia muito grande da esquerda, aí eles resolveram fazer notinha contra a polícia da Bahia, não contra o governador. O governador está tudo bem. O governador vai apurar excesso, mas o governador está tudo bem. O problema é a polícia. E aí, meu amigo? Aí a coisa fica mais complicada, né? Então, assim, lá na Bahia, eu tenho que dar parabéns aos policiais militares que lá na Bahia enfrentam criminosos pesados também, tá? Uma polícia, infelizmente, sucateada, uma polícia que, infelizmente, tem que ir com 38 na mão, com bala molhada, com bala com pólvora que nem funciona, torcer a Deus pro teco-teco deles funcionar, enquanto eles enfrentam fuzil, enquanto eles enfrentam AR-15, enquanto eles enfrentam armamento pesado e bem financiado, inclusive por políticos lá no crime organizado. Então, meu amigo, é essa hipocrisia. E aí, se você me disser que a matéria do Estadão está mentindo, eu duvido muito. Tá? Eu duvido muito, porque realmente eles tomaram um lado e o lado deles, infelizmente, não é o da polícia, tá bom? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do editorial, a gente volta com mais um editorial para vocês. Me dá o feedback do áudio, tá? Eu fiz o último vídeo ontem, o último editorial, com esse mesmo computador, esse aqui é o do escritório, tá? Para quem não conhece meu escritório ainda, tá? Eu venho para cá enquanto tá parado, tá?
Mas assim, eu fiz com esse mesmo computador aqui, é um notebook que eu uso aqui, e o pessoal reclamou que o áudio estava picotando muito, tá? Me fala aí como é que tá o áudio, se está tudo ok, tá bom? Gratidão a todos vocês, muito obrigado por estar aqui conosco e a gente volta com mais conteúdo para vocês, tá? Às 7 horas e aí, provavelmente já direto sobre a CPMI, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.